Muito boa noite, pessoal que está aí nos assistindo ou nos ouvindo, independente de onde você esteja, se está no trânsito, indo para o trabalho, ou se está aqui no YouTube nos assistindo. Seja muito bem-vindo. E hoje eu estou com uma convidada mais que especial, a Thaís está aqui para falar com a gente sobre a carreira dela. E ela tem muito insight, muita coisa boa para trazer para a gente. Obrigada, tá? Seja muito, muito, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o meu convite e por estar aqui. Eu estou muito feliz de receber você no Na Carreira. Muito obrigada pela presença, pelo convite de estar aqui com vocês. É sempre um prazer de trazer para todo mundo aqui insights para a carreira, para a vida, né? Como um todo. Sim. Obrigada mesmo. Eu participei de um podcast com você anteriormente, no quadro do Felipe, do Madruga, né? Sim. E você trouxe tanto insight, você trouxe tanta coisa bacana, que eu falei, eu vou trazer ela pra mim também. Tanto que eu combinei com a Tada, a gente dividir em mais que 2, né? Mas no mínimo 2 podcasts. Um eu quero falar sobre ela, sobre a carreira dela, sobre a mentalidade dela. E depois eu quero trazer alguns assuntos mais técnicos que ela tem para compartilhar aí com a gente. E, bom, vamos lá, vamos entender. Quem é a Thaís? Como começou todo esse processo? Você já entrou no mercado financeiro logo de cara? Como que foi isso? Na verdade, tem muita coisa ali, né? Antes de entrar no mercado financeiro. Mas a Thaís Tesolin é a pessoa lá de Araçatuba, do interior de São Paulo, né? Não sei se o pessoal conhece, mas é mais ou menos 700 quilômetros daqui de São Paulo. E eu sou de uma família muito simples, então nasci e fui criada pela minha avó lá na cidade de Araçatuba e fui começando aí a minha vida por lá, né? E a minha carreira profissional começou muito cedo. Eu, com 17 anos, já estava buscando ali algo na área do banco, né, na área bancária, mas os bancos não traziam muita oportunidade pra gente, né? Ali era muito quem indica. Ah, vai com o tio, vai com a tia que indica pro banco. Comparado hoje a empresas aqui, né, do Grande São Paulo, metropolitanas, que não, procura mesmo profissionais muito bons ali, que têm hard skills, enfim, para poder entrar no mercado. É diferente, né? É diferente. Então, lá em Araçatuba, eu estava buscando ir para o banco, mas como, né, era um pouco mais desafiador, eu fui para a área de cobrança. Então, o meu primeiro trabalho foi como analista de cobrança num call center, que até hoje existe lá. Mas foi meu primeiro trabalho e foi muito interessante porque eu fui igual, como muitas pessoas que eu, hoje passando aqui na Paulista, eu vi, né? As pessoas com aquela pastinha debaixo do braço, que ainda tem isso, né? De ir nas empresas, deixar seu currículo e conversar. E aí, quando eu fui nessa empresa, eu fui justamente assim, com uma pastinha debaixo do braço, para ir nesse escritório de cobrança. E aí comecei a minha carreira, aprendi muito, fiquei lá durante 7 meses. E lá conheci meu marido. Ah, você conheceu seu marido lá? Sim, sério? a gente trabalhou juntos. Ah, é? Que interessante. E lá, eu até na época que eu estava como analista de cobrança, consegui crescer muito, tive resultados muito positivos. E aí, com quase 18 anos, eu recebi a proposta de ser supervisora. Nossa, super nova. Muito nova, e as pessoas que estavam lá eram uma equipe de 20 pessoas. E aí eu mesma já falei, eu não tenho mentalidade, maturidade para assumir uma equipe. E claro que se eu focasse nisso, pode ser que eu esteja lá até agora, né? Ia estar lá. Sim. E aí eu falei, não, eu quero voltar pro banco, eu quero ir pro banco de qualquer jeito, eu quero ir pro banco. Então aí continuei entregando meu currículo e foi onde eu consegui entrar no Santander, como estagiária, com 18 anos. Deixa eu ver se eu entendi. Você recusou a proposta para se tornar líder da operação? Sim, recusei a proposta. Nossa, que interessante. Porque assim, o que eu vejo é que você sabia exatamente onde você quer chegar e tudo que fosse diferente do que você quer, você não aceitou, né? Não. Você preferiu fazer até um outro caminho numa bifurcação do que permanecer onde você estava. Sim, sim. E eu lembro que o meu primeiro trabalho como analista, o meu salário era R$ 435. Eu lembro até hoje. Você gastava com o que você comia à tarde, né? Basicamente. Na verdade, pagava a minha faculdade. Era só isso, né? É, uma parte dela, né? Mas quando eu entrei na faculdade, eu ganhei 1 ano de bolsa. Então, que bom. eu estava guardando dinheiro para poder começar já a pagar no segundo ano. Porque aí, para você poder continuar tendo desconto, você tinha que ter boas notas. E eu não estava conseguindo ter uma boas notas assim, por causa do trabalho, muitas coisas que eu estava realizando. E aí, a média já tinha que ser 9, 10, enfim. Então, eu já estava começando a guardar dinheiro para pensar já no segundo ano a pagar minha faculdade. Então, quando eu recebi a proposta para ser supervisora, eu fiz a entrevista, passei na entrevista, porque eu tinha ótimos resultados. E aí, teve uma situação que eles vieram para mim e falaram, olha, você está tendo um relacionamento com uma pessoa aqui.
Isso pode não ser positivo se você assumir a liderança. E o outro ponto é que nós queremos que você trabalhe à noite. E aí eu estava na faculdade. Só que antes deles me trazerem esse ponto, eu já tinha passado, eles já tinham comemorado que eu ia ser supervisora, tava todo mundo ali confiando, esperando que eu ia assumir a vaga. E aí eu falei, olha, não, eu não quero, eu quero seguir a área do banco, é o meu sonho. E aí eles falaram, mas você vai ganhar mais. Hoje você ganha 435, você vai passar a ganhar R$ 1.200. Nossa, muita coisa de aumento na Sim! época. R$ 1.200 por conta da comissão, então todas aquelas variáveis. Mas é engraçado que eles deixaram pra contar depois, né? Você vai ganhar R$ 1.200, não. Legal! Bacana! Mas você vai ter que deixar de ter o relacionamento com a pessoa que você tá hoje e você não vai poder continuar fazendo a faculdade de noite. Eu falei, não, é totalmente inviável. Foi através da faculdade que eu consegui também estar aqui. E aí eu acabei recusando e fui focar mesmo no banco. E isso foi um ato de muita coragem, né? Sim, sim. Como foi pra você? Você lembra como você se sentiu? Insegura, com medo ou não? Você estava confiante? Você confiava em você, no seu trabalho? Sim, eu confiava em mim. E aí, quando eu recusei, a primeira coisa que eu fiz foi falar pro Vinícius, né, que é hoje meu marido. Falei, amor, recusei a supervisão. Ele, você é louca? Você recusou a supervisão, todo mundo quer esse trabalho. E ele era o supervisor. Ah, ele era supervisor? Ele era. Legal. Então, ele falou, você é louca? Você vai perder uma oportunidade de se desenvolver no cargo de liderança. E aí, eu fui sincera. Eu falei, olha, eu não tenho maturidade para isso ainda. Eu não tenho uma formação para isso, para assumir um cargo de liderança, é uma responsabilidade a mais. E eu quero ir para o banco. É o meu sonho trabalhar lá. E aí ele falou, então foca no que você bora, quer. vamos junto. E bora, vamos juntos. Mas antes de eu ir para o banco, eu fiz uma puladinha na prefeitura. Ah, é? É. Porque Como foi? Como foi? Vou te contar. Eu estava lá na empresa de cobrança e aí eu participei do processo, enfim, como eu te falei, mas não queria continuar mais lá, então eu queria o foco no banco. Só que não me dava espaço para eu poder buscar outras oportunidades, então eu tinha que sair de lá, fazer entrevistas e tudo mais. Então eu saí da empresa, pedi o desligamento dessa empresa e aí surgiu uma oportunidade de fazer estágio na prefeitura. E aí, obviamente, eu fui para lá, aceitei o estágio, mas péssimo, nem vou trazer esse ponto, mas a área pública não é o meu perfil, é algo assim muito burocrático e as pessoas que estão lá não têm vontade, absolutamente nenhuma vontade de crescer na carreira. É aquilo e pronto, acabou. E a hora que eu entrei lá, falei, meu Deus, aqui tem prazo de validade também, não quero ficar aqui. Mas foi estratégico, porque tinha uma PAB, acho que deve ter até hoje lá, do Santander, do lado da prefeitura. Ah, que legal. Então, todo o meu almoço, meus 15 minutos, que eu ia lá, na prefeitura, entregar meu currículo e falar com o gestor. Que legal. Então, toda semana eu tava lá e perguntava pra ele, e aí, Giovanni, tem vaga? E aí, Giovanni, tem vaga? E ele, não tem vaga, entra no site. Aí eu, gente, eu não aguento mais esse site. Já me cadastrei em várias vagas e nada. E ele, continua, mas toda semana eu ia lá. Toda semana eu ia lá. E aí eu percebi que sexta era uma semana que ele estava mais feliz. E aí... Ou seja, você mapeou o cara. Você mapeou ele. Você pegou Mapeei características. Sim. E sexta-feira ele estava muito de boa. Então, quando era sexta, ele me contava do banco. Legal. Me trazia insights ali de entrevistas. Então, eu comecei a perceber que sexta-feira era um dia mais feliz que ele estava. Ele conseguia me ensinar algumas coisas do banco. E me dava a oportunidade de conhecer a área. E aí... Até engraçado que, assim, até hoje eu postei no meu Instagram falando sobre ambiente. Como o ambiente pode te puxar ou ele pode te para cima ou para baixo. E aí, como eu falei pro Vini que eu queria muito pro banco, ele me conectou com uma mulher que era secretária no Santander, do regional. Nossa, que legal. E aí ele falou, Thaís, ela chama Thaís também, ela é secretária lá. E terá um evento da nossa família e eu quero que você... conheça ela. Então, eu não tinha conhecido ela ainda. E eu levei meu currículo. E deixei Pro dentro do churrasco carro. de família. Exato. Qual que é a oportunidade? É a oportunidade. Vamos lá, vamos pro churrasco. Oportunidade, vamos pro churrasco. O pão de alho aqui, o currículo aqui. É isso, tipo isso. De forma estratégica. Legal. E aí ele falou, olha, você vai lá e eu quero que você se conecte com ela. E o legal é que ela chama Thaís, então já começa por aí. Aí eu falei, amor, o que ela gosta?
E aí ele tava comentando que ela gostava de produtos de beleza, Legal. ela gostava de falar sobre moda, então era uma pessoa mais atenta naquela visão de tendências de roupas e estilos. Eu falei, bom, vou aprender um pouco sobre isso. E aí fui entender um pouco mais sobre moda, sobre estilos de roupa, de posicionamento e tal. E aí quando eu fui conversar com ela, a gente foi falar sobre esse assunto. Eu fui perguntar pra ela, que ela tava toda estilosa, né, muito Legal. bonita. E aí eu falei, nossa, onde que você aprendeu a ter esse estilo? Eu quero aprender um pouco com você. E aí ela ficou super feliz, como se alguém me perguntando sobre isso, né? E aí ela começou a me contar um pouco sobre ela e a gente começou a conversar, a se conectar como se fosse aqui agora. E aí ela falou, nossa, você tem perfil de banco? Pela minha comunicação, pela forma de trazer. Eu falei, ah, Thaís! Nem imaginava. Veja, por um acaso também. Por acaso aqui tá uma coisa? E aí eu falei pra ela, nossa, Thaís, eu vou toda semana no pub da prefeitura falar com o Giovanni. Eu quero muito uma oportunidade, eu quero muito trabalhar no banco. E é o meu sonho. Eu sempre entreguei currículo no site, com ele, inclusive, e nunca consegui uma oportunidade. Aí ela, então me manda seu currículo. Eu falei, veja, tá lá no meu carro, vou lá pegar. E aí eu fui lá no meu carro, peguei o currículo e dei pra ela. E aí ela, como assim? Meu Deus, eu tô aqui no meio de um churrasco, de repente uma entrevista. De repente. De repente, o currículo, pega o currículo do braço. Muito bom, sensacional. Do lado ali da carne, do lado do pão de alho, um coraçãozinho. É tipo isso. Papel ali. E aí ela guardou na bolsa dela. Legal. E aí, assim, foi legal. Depois a gente continuou conversando de outros assuntos e tudo mais. E aí passou 15 dias, ela me chamou para uma entrevista. E o curioso foi que essa entrevista era para a agência do Giovanni. Sério? Sim. Você chegou lá e falou assim, não foi aqui que você disse que não havia vaga? Pois é. Pois eu estou aqui. Pois é. E foi muito engraçado, porque esse Giovanni, ele estava saindo desse pub e indo para uma outra Tá. agência. Então eu achei, quando eu vi ele, eu falei, nossa, era no pub, eu sempre Aham. estava lá Entendi. e não tinha Era- agência, então ele estava assumindo uma nova agência. E a hora que chegou, era como se fosse aqui um podcast, uma Aham. sala com uma mesa redonda, ele, o regional e o Aham. RH. E eu falei, nossa, só tem essas pessoas aqui. E o Giovanni, quem é você? O que você está fazendo aqui, Thaís? E aí eu falei, oi, lindo, eu vou trabalhar com você. Eu falei que a gente ia trabalhar junto. Eu falei que ia dar certo. E aí ele falou, nossa, como que você conseguiu? Eu falei, eu vou trabalhar com você, não te falei? Legal. E aí começou a entrevista, mas a entrevista ali, né, naquele momento eu já me senti muito confiante. Falei, meu, essa vaga é minha. E aí foi onde eu comecei a trabalhar no banco como estagiária e fui crescendo nessa agência. Então, até hoje eu tenho amigos lá, que eu criei uma amizade ali no banco, mas foi o meu primeiro trabalho ali no Santander como estagiária. Legal. E é importante a gente entender aqui que há intencionalidade no comportamento da Thaís. Então, ela foi intencional, ela não foi interesseira, ela foi intencional. Então, ela entendeu o ambiente, ela mapeou o ambiente, tudo isso em direção... Aí, eu não falei que eu dando soco no microfone. Tudo isso em direção ao que ela queria. Eu sempre trago aqui nas conversas aspectos técnicos, comportamentais. Sim. E uma coisa que eu trouxe um pouquinho no último podcast, eu acho que nesse seria muito bacana, é trazer esse lado mais espiritual da coisa. Tudo bem, caso você não acredite, cada um tem uma fé diferente, acaba sendo um assunto um pouco polêmico, mas eu acho muito interessante quando a gente entende as etapas por trás de todo o comportamento, né? Sim. Eu queria entender com você, ali naquele processo que você queria muito, você desejava muito, se você fazia algum processo de visualização, se você se imaginava naquele lugar, como foi isso pra você? Sim, na verdade, essa questão de fé é algo que eu, Thaís, sempre tive e eu sou muito apegada a Deus, a Cristo, a Jesus, então eu já fui coroinha. Ah, que legal. E sempre fui muito apegada pela minha família, né? Então, eu aprendi muito que se você quer algo, Deus coloca o chão para você. Então, o desafio pode acontecer, por exemplo, né? Eu morei com os meus avós, minha família era muito simples, então a gente já passou situações muito difíceis. E quando eu me deparava com essas coisas, minha avó falava, fica tranquila que Deus põe o chão. E olhando para isso, eu sempre visualizava querer algo a mais. Só que não só visualizar, eu tinha pessoas como referência. Então, eu olhava para o meu ambiente onde eu estava inserida, mesmo que era um ambiente de baixa renda, um ambiente, né, de um público diferente, eu conseguia enxergar oportunidades, prosperidade em outras pessoas. Então, eu, por exemplo, tinha
figuras na minha família que tinham um poder aquisitivo melhor. E trabalhavam no banco, por exemplo. E aí eu visualizava aquilo que ele tinha, então como ele proporcionava isso para a família. E isso era uma coisa que eu, Thaís, queria. Então na minha casa, no meu quartinho, quando eu morava com a minha avó, eu pegava revista, antigamente eu usava muita revista, Sim. né? Sabe aquela revista Capricho? Nossa, sei. O horóscopo. Aquele lá, como dar o seu primeiro beijo. Sim. O horóscopo da semana. Era isso. Então, a porta do meu guarda-roupa tinha ali bandas que eu gostava, legal. né? E também tinham fotos ali que eu tirava da revista e colocava. Então, de casa, de carros, de dinheiro. E eu queria sempre visualizar. Então, toda vez que eu ia pegar uma roupa, por exemplo, algo, eu abria a porta E tava lá. e tava lá a foto. Legal. E isso até influenciava, por exemplo, na forma que eu ia lidar com as coisas. Então, eu vou pra escola, eu vou pra faculdade, eu vou conhecer tal pessoa. A hora que eu abri o guarda-roupa, opa, eu preciso ter uma roupa melhor, eu preciso ter uma postura diferente. Então, eu ia pensar de um jeito, eu já mudava a forma que eu iria, justamente pela oportunidade de estar ali. Sim. Então, a visualização ela é importante, porque faz com que você enxergue o futuro que você pode conseguir. E muitas vezes a gente quer algo e às vezes a gente fala, nossa, é muito difícil. Mas não é difícil, é possível. Você coloca a intensidade certa, põe a energia certa para aquilo, fé de acreditar. Porque fé, se você for ver na tradução, é acreditar em algo. Sim. É confiar. Então, se você confia e acredita, você consegue aquilo. Então, quando eu olhava para isso, eu falava, eu vou conseguir. Então, quando eu saía do meu quarto, e aí via aqueles momentos, aquela família que eu me espelhava, eu falava, eu posso conseguir. Legal. É possível. Então, isso... Eu colocava até fotos, por exemplo, dos bancos. Eu tinha o símbolo do Banco Real, naquela época tinha o Banco Real, do Santander, do Itaú, e também na nossa caixa. Lembra da nossa caixa? Não, vou... É da Caixa? Caixa mas Econômica. Isso, Mas tinha da nossa Caixa e do Banco do Brasil. Porque eu pensava que se eu ali, né, não conseguisse no privado, vou estudar enquanto isso pro público. Então, eu tinha foto desses bancos, mas por ordem de qual eu queria. Que legal. E o primeiro banco que eu queria trabalhar era o Santander, por incrível que pareça. Porque eu olhava que o Santander tinha aquele sentimento de jovem, Sim. sabe? E aí eu via pessoas que trabalhavam no Santander, como eu estava ali do lado da prefeitura, e pessoas muito finas, né? E eu falava, nossa, eu quero andar igual aquela pessoa. Então, eu tinha essas referências, depois o Itaú e assim por diante. Então, isso faz você ter uma clareza, um alvo de onde você quer chegar. Porque a todo momento você se dispersa. Sim. É muito fácil, né? É muito fácil. Você se perder do seu Você caminho. se perder, exatamente. Então, tanto na sua casa... Então, eu chegava na minha casa, eram verbalizações não boas. Eram verbalizações negativas. Então, assim, a nossa família é pobre, a gente não vai conseguir, nós não vamos conseguir ter o conforto que você quer. Então, a todo momento, puxava de uma certa forma para baixo. Só que, no paralelo, tinha outras pessoas da minha família, por exemplo, a minha mãe, que mesmo a gente não morava juntos, mas a gente tinha um contato muito próximo, ela falava, filha, você não é todo mundo. Não é porque você está ali que significa que você também vai ser a próxima pessoa. Então, faça diferente. Então, ela sempre me estimulava a fazer algo diferente. Sempre te incentivava, né? Sim, exatamente. Então, eu acreditava que mesmo aonde eu estava, eu conseguia crescer. Sim. Então, isso me dava muita força, de que eu podia ali conseguir algo melhor para minha família. E quando a gente fala sobre isso, sobre visualização, é muito mais do que... Tudo bem você não acreditar e tá tudo certo. Mas é muito mais do que só você torcer, eu quero muito. Sim. É você ter ações direcionadas para... Por exemplo, você disse que quando você abria, via ali, você pensava, putz, eu tenho que me vestir melhor, eu tenho que ter outra postura. Quando você tá sempre encarando o seu desejo, sempre olhando para isso, você passa a direcionar os seus esforços para isso também. Porque, como a Tá falou, é muito fácil você se perder. Sim. Você tá no caminho ali, chegou um dia cansado, desanimado, levou uma bronca no trabalho, brigou com o namorado, é muito fácil você desistir de tudo. Nosso cérebro emocional, ele é muito reativo ao ambiente, né? Então, se tá um dia ruim,
cara, eu vou querer economizar o máximo de energia possível. Exatamente. E quando você tá em contato com esse quadro de visualizações, com uma carta de reforço e tudo mais, você sabe o porquê você tá passando por isso. E se torna parte da caminhada. Exato, parte da caminhada. E aí, todo esse momento que você ali se conecta com pessoas que têm um propósito parecido com o seu, e o propósito parecido, não que queira, por exemplo, entrar no banco também. Sim, mas Que crescer, quer crescer, né? Então, quero ter uma família, quero construir um patrimônio financeiro, um patrimônio, né? Ali, de fato, por exemplo, quero ter uma casa, quero ter um carro. Então, tudo isso faz a diferença de você continuar ali focando, obviamente, no seu futuro. E algo assim que me impacta muito, né? Quando eu entrei no Santander como estagiária, e ali eu me destaquei muito no banco, porque eu percebia que, de novo, eu não era igual a todo mundo. Então, eu tinha que fazer algo diferente. Eu era estagiária, tinha mais pessoas como estagiários ali comigo. E aí, o que acontecia? Eu queria ser promovida, eu queria ser efetivada. E aí, o meu gestor me falou uma coisa muito, assim, que mudou a minha mente. Ele falou assim, por que eu tenho que te efetivar? Tem você e tenho mais 2 estagiários. Por que você? Por que você é tão diferente assim? E aí eu falei, na minha mente, eu falei, gente, esse cara tá louco, né? Eu fui lá na entrevista, ele me viu. O que mais que ele quer Só que uma eu pergunta, fale? era o mesmo rapaz? Era o mesmo rapaz. Ah, legal. E aí eu falei, gente, o que ele mais quer que eu prove pra ele, né? Sobre isso. E aí foi muito interessante porque naquele momento que ele falou isso pra mim, eu falei, cara, eu tô tendo o mesmo resultado que essas pessoas, eu estou no mesmo ambiente que eles e realmente eu não tô mostrando meu potencial. Ou seja, eu caí na zona de conforto. Isso depois de quanto tempo como estagiária? Depois de 6 meses. 6 meses. É. Porque eu já tinha conseguido o que eu queria, teoricamente, entrar no Aham. banco. Mas eu entrei como estagiária, não entrei como funcionária do banco. Então, você se entra naquela zona de conforto e você fala, cara, como que eu vou sair disso? E aí eu identifiquei que esses 2 estagiários faziam sempre os mesmos. Então, atendia o cliente, ofertava os mesmos produtos. Capitalização e crédito. Ninguém falava. Deixa eu só pedir o controle do ar aqui, ó. Boa. Pessoal, que eu tô passando frio. Eu tô... Dá o controle aqui, Matheus. Podia... Deixa essa parte em preto e branco. Boa. Desculpa, tá? Imagina. Vou retomar um pouquinho, acho que é melhor, né? Sim. Então, quando eu era estagiária, eu percebia que eu queria me destacar, eu queria ser promovida no banco. E aí o meu gestor falou pra mim, Thaís, como que você quer ser promovido? O que você tem de diferente comparado aos outros 2 que estão aqui? E aí na hora, eu fiquei bem brava, né? Falei, eu já provei pra ele que eu sou uma pessoa determinada, que eu quero muito crescer na minha carreira profissional, não quero ficar estagnada. Mas eu não mostrei, de fato, os meus valores. Não mostrei pra ele meu potencial. Porque eu fiquei na zona de conforto. Ah, conseguiu, tá tudo certo. Ótimo. E aí eu comecei a pensar, eles estão fazendo a mesma coisa que eu, ofertando seguro, ofertando crédito e ofertando capitalização. E ninguém oferta seguro, ninguém fala de abrir conta. As meninas que estavam lá no varejo estavam sofrendo para abertura de conta. Falei, vou fazer uma coisa diferente. E aí eu comecei a ir na minha faculdade e em outras faculdades falar com os reitores. Ai, que legal. Então, no Santander, tem aquela conta universitária. Hoje, não sei se está tão forte assim. Cara, quando eu tava na universidade, há 10 anos atrás, né, que eu entrei com 18, foi minha primeira conta. Exato. Então, assim, deve estar forte, então, ainda. E aí, na minha época, eu falei, eu vou nessas faculdades e vou colocar um stand do Santander aqui. Porque se eu colocar um stand aqui, nós vamos bombar. E aí, eu cheguei no meu reitor, falei pra ele, ele chama Bruno Toledo. Hoje ele não tá mais na faculdade, ele vendeu a faculdade. Inclusive, o Vini também fez faculdade junto com a gente. Legal. É o nome do mesmo Bruno que Sim, é aqui. é. E aí, ele trouxe pra mim, Thaís, mas eu quero 500 garrafinhas, que é aquela squeeze. Falei, nossa, mas 500 garrafinhas é muita coisa. Aí eu falei pra ele, eu posso te dar 100. E eu não tinha 100. Posso te dar 100 garrafinhas. Da Só que maior segurança do mundo. pode te dar 100 garrafinhas, mas me dá um prazo de 1 mês pra eu conseguir. E aí ele falou, tá bom, tudo bem, se você quiser pode vir, mas utiliza os horários aqui pra não atrapalhar os alunos. Beleza. Cheguei lá no meu chefe, no Giovanni, falei, Giovanni, nós vamos abrir um stand do Santander na Toledo. Aí ele falou,
Thaís, a gente não tem essa estrutura. Eu falei, não sei o que você vai fazer, você vai dar um jeito, mas a gente vai abrir. Eu prometi 100 garrafinhas pro Heitor. Inclusive, tem mais 100 garrafinhas aí, pode pôr na conta. Aí ele falou, você é louca. Um ato de coragem. O dia que a Thaís quase foi demitida como Exato. estagiária. Aí eu falei pra ele, Sabe o que eu tô imaginando? Ele falou assim, tá, por que eu tenho que te efetivar? Aí você, não diga mais nada. Eu vou dar um jeito. só um minutinho, senhor. Não diga mais nada. Você pediu, toma. Ué, foi você que pediu isso daí, agora bora. É isso. Muito bom Mas isso. foi engraçado que eu falei isso pra ele. Falei assim, ué, você não pediu pra eu fazer algo diferente? Eu tô fazendo. Ele, mas prometendo 100 garrafinhas. Ele fala com você hoje em dia ou você é um trauma pra ele? Não fala, ele é meu amigo ainda até hoje. E aí foi muito engraçado, que ele falou, olha, eu não vou colocar a minha cara pra arrumar essas garrafinhas com a regional. Falei, Giovanni, já pensou se a gente abre mais de 500 contas? Aí eu visualiza. Ó, eu vou pegar uma revista da Capricho pra gente recortar. Peraí. E aí ele falou, meu, você é louca. Aí eu falei assim, eu vou lá do regional. Você que foi como estagiária? Fui. E aí, como eu conheci a Thaís, que era secretária, Legal. falei pra ela, tá, eu quero abrir um stand lá. Ela falou, fechou, bora, vou te ajudar. Então, eu não precisei falar com o regional. Ela me ajudou, porque ela tinha um contato da área do banco Sim. aqui de São Paulo, e ela conseguiu pra mim as garrafinhas. Claro que não veio a 100 de uma vez, veio 50, mas eu consegui dentro de um mês as 50, Nossa, as 100 que legal. garrafinhas. E aí, a gente pegou o stand que nós tínhamos já na regional, um stand guardado lá, que era para os eventos do banco, e de plástico, aquele padrãozinho. Coloquei dentro do meu carro, que era um Fox que eu tinha, parcelado em 72 parcelas. E aí coloquei no meu carro e fui para Toledo. E aí cheguei lá, foi eu e mais uma amiga minha, a Bruna Viana, que é uma amiga minha que é até hoje também. Ai, que legal. E aí a gente foi para a faculdade e a gente abriu mais de 150 contas em um dia. Nós imprimimos todas aquelas packs, Sim. que é a abertura de conta, pegamos lá o final e o início um pouco, e capitalização, vários produtos também. Que legal. E aí a gente começou a abordar os alunos e a gente dava uma garrafinha para eles e dava também, na abertura da conta, aquele cartãozinho para você colocar o cartão, o suporte de cartão. Aham. E aí a gente bombou. Aí quando a gente chegou no banco no outro dia, coloquei em cima da mesa do Giovanni, as 150 contas. Aí ele, você é louca? Como que a gente vai abrir tudo isso? Falei, não sei, mas você pediu e a gente deu um jeito. E aí as meninas ficaram super felizes, a Sim. Mayra, a Thalita, que era do varejo, né? Caraca, é uma carteira praticamente que a gente tá abrindo. E aí foi muito legal, depois a gente criou uma estrutura. Nossa, que bacana. E aí, toda semana iam pessoas, aí o pessoal do caixa foi. Aí depois eu fui no Salesiano, me conectei com o reitor de lá, conseguimos lá. Só sei que nesses 6 meses que restavam para eu ser efetivada, a gente abriu mais de 500 contas. Então, isso foi, assim, o meu ápice da minha carreira. E aí meu chefe falou, linda, você tá contratada, né? Você tá promovida. Eu falei, tava na hora, né, lindo? E aí eu fui promovida para Caixa, virei Caixa no Santander, e aí aquilo foi, obviamente, assim, o ápice da minha carreira. Eu fiquei muito feliz, porque eu percebi que eu era muito capaz de fazer aquilo. Então, Cara. quando você tem a verdade de querer algo, Sim. a certeza de querer algo, você tem que focar. Tem uma frase que o meu gestor comercial, ele falou uma vez e assim, marcou. Eu não vou lembrar exatamente como é a frase, mas é algo como, o resultado é incontestável. Então, assim, ninguém pode contestar o seu resultado tá ali, ponto. Não tem como virar e falar, será que eu vou efetivar a Thaís? Putz, ela abriu 500 contas, ela pensou no novo processo, ela iniciou um novo projeto, ela foi até a universidade, ela fez o link e tudo mais. Será? Não existe. O resultado, ele é incontestável. A sua entrega, ela cala, né, a boca de muitas pessoas. E existe um ponto aqui que eu perguntei e você reforçou agora de novo, que é o quão você se sente capaz ou não. Quando a gente fala de comportamento, eu não sei se linka bastante com o que você estuda, que é o sentimento, a sensação de autoeficiência, autoeficácia, que é um dos pilares da autoestima, né? Que é basicamente o seguinte, eu tô aqui num churrasco, alguém me empurra na piscina. A piscina é muito, muito funda. Isso é um problema? Para algumas pessoas seriam. Para mim não é, eu sei nadar.
Então, cair na piscina, eu vou ficar irritada, tirar o celular, mas eu não vou morrer afogada. Agora, para alguém que não sabe nadar, é um grande problema. Essa é a tradução de autoeficiência. Sim. É o quão capaz eu me sinto, né, de qualquer eventualidade. E eu acredito, assim, vendo de fora, claro, num futuro também, olhando para trás, que essa sua vontade de ir lá e de fazer todo esse movimento e dessa criatividade vem muito dessa sua autoeficiência. Cara, eu sou capaz. Qual caminho eu vou? Não tem caminho? Eu vou criar um caminho, então. Me dá uma enxada aqui que a gente abre e vai muito do que você falou. Você não pediu um movimento? Eu fiz. Agora você se vira. Quero 100 garrafinhas aqui na minha mão. Então, Exato. isso é muito, muito bacana. E além da sua mãe te apoiar, apesar de todo outro ambiente te reforçando de maneira negativa em relação a isso, você acredita que teve mais alguma ação que fez com que você se tornasse uma mulher segura? Sim, teve. E essa ação é o quanto você de acreditar no seu potencial. De você acreditar a todo momento que você é possível de fazer coisas que você não imagina. E essa ação é te colocando à prova. Se colocando a pele, né? A pele. O desafio é o que você trouxe. O desafio daquele problema é o que te torna capaz de alcançar algo, de alcançar o sucesso que você busca. As pessoas, como você falou, eu vou pular da piscina, a pessoa me empurra, olha como um problema. E o que eu mais escuto é, eu só tenho problema, eu só tenho problema, eu só tenho problema. Eu não consigo. Eu não consigo. Só que já parou para pensar que se esse problema não existisse, você iria continuar na mesma. Você não ia conseguir encontrar formas de se adaptar àquilo. E o nosso cérebro, ele, na hora que você vê um problema, ele cria um choque. Ele não consegue reagir, porque é algo que você não passou. Então, ele te trava. Só que, a partir do momento que você descobre, com a curiosidade, com a perspicácia, você começa a enxergar oportunidades que você não via. E aí, quando você aprende com isso, o seu cérebro automaticamente ele armazena aquilo no seu subconsciente. Olha, você aprendeu uma habilidade nova, você aprendeu algo novo. Então, isso reforça que você é capaz. Então, quando tiver um outro desafio, ele não vai te travar. Ele vai falar, vai, você consegue. Então, isso pra mim foi muito forte. Porque quando ele me trouxe ali um chacoalhão e falou, Thaís, o que você tem de diferente? De uma certa forma, eu com 18 anos ali, eu fiquei com raiva, você acha que não? Pô, esse cara aqui não tá me entendendo. E aí, depois, eu dei 2 passos para trás, que, através da humildade, que aí você põe a capinha da humildade e você fala, opa, eu não sou tudo isso realmente de fato que ele está trazendo, eu preciso mostrar mesmo. E quem não é visto realmente não é lembrado. Exatamente. Então, eu falei, eu preciso mostrar através do desafio. Então, quais são os problemas que existem aqui hoje no banco? Eu vou resolver esses problemas. Eu quero resolver um problema. Eu tô afim de resolver um problema. Então, a ação, que é o que você perguntou, é a forma de você resolver problemas. Então, qual é o problema que você resolve? Qual é a solução que você apresenta? Tem um problema, você trava ou você avança? E travar faz parte do negócio naquele momento. Só que você não pode paralisar de uma vez. Então, você vê a ponte, você trava. Opa, eu não vou pular da ponte. Mas aí se você olha, opa, se eu colocar então todo um equipamento de segurança, eu posso pular e eu não vou morrer. Então, é a partir desse momento que você tem que enxergar esse desafio. Então, viu um desafio? É um problema? Que bom que tem um problema. Porque você é capaz de resolver esse problema. E se você não for capaz, busque ferramentas para encontrar essa solução. Albert Einstein encontrou problemas. Abraham Lincoln encontrou problemas através dos amigos que ele tinha no Congresso que passavam e sabotavam ele. Os amigos dele sabotavam ele. E ele começou a enxergar, quem são os meus inimigos? Vou trazer os meus inimigos para dentro. Ou seja, ele tinha desafios que ele estava enfrentando. E ele podia ter paralisado. Mas não, ele encontrou soluções para resolver aquilo. E ele conseguiu resolver. Então, ter essa ação, olhou para um problema, não paralisa. Trava, porque o medo faz parte. Sim. Mas não feche os seus olhos. Olhe para as oportunidades que estão na sua mesa e avalie cada uma delas. É possível eu fazer aquilo? Me coloque em risco? Não. Eu consigo, eu tenho habilidade para poder realizar aquilo.
Quais são as ferramentas que podem me ajudar a conseguir realizar aquela ação? Quais são as pessoas que eu vou me conectar para me ajudar a resolver aquele problema que eu estou vendo, enxergando, ou me trazer uma ideia? Às vezes ele não vai, a Amanda pode ser que não me ajude, mas numa conversa aqui a Amanda me deu um insight que eu posso usar para aquele desafio. Então é importante também olhar para esses problemas e agarrá-los. Isso que você falou, isso que você trouxe, me surgiu um insight. Eu acredito que muitas pessoas olham para o problema e, além de não buscar a solução, ela não quer pensar em uma solução porque ela tem medo de se frustrar. Então, é muito mais fácil sentar e ficar aqui choramingando. Ai, não deu certo, nada dá certo pra mim. E valoriza o lugar que eu tô péssimo. Ai, meu Deus do céu. E aí o banco me cobra. E aí eu não consigo estudar. Não sobra dinheiro no final do mês. É muito mais fácil do que a pessoa levantar, assumir essa autorresponsabilidade de fazer, de se movimentar, de encontrar pessoas, porque isso leva esforço. E aí, o esforço, independente de quanto esforço você coloca em algo, existe a chance de dar errado. Exato. E aí, a pessoa ela não quer saber lidar com a frustração. Inclusive, você até comentou, né? Eu tô lendo o livro Mindset. É excelente. Adoro. E fala sobre isso, né? Sim. Sobre como as pessoas lidam com o fracasso. Porque eu tenho certeza que você já lidou com o fracasso algumas Muitos. vezes. E é como você lida com isso. Inclusive, me conta, como você lidou com o fracasso outras vezes? Porque aqui é uma história de sucesso. Mas como foi que você olhou para uma situação que não deu certo no momento em que você gostaria que desse? E como você lidou com isso depois? Vou te contar uma parte da minha história, que Ok. foi quando eu estava trazendo um pouco da carreira. Ok. E falando sobre o desafio que eu passei, que foi quando eu estava no Santander. Eu fiquei lá durante 4 anos no banco, né? Contando aí como caixa, enfim, assistente. E aí, quando eu estava bem ali no final da minha transição do banco, eu estava um pouco frustrada onde eu estava, porque eu queria ser promovida de qualquer jeito para GR. Queria ser GR, queria ser gerente de relacionamento. Uhum. E aí eu não consegui oportunidades ali. E eu falei, eu vou ficar esperando até quando o banco me dá uma oportunidade de ser promovida? E aí aconteceu uma situação muito, assim, peculiar. Eu conto pra todo mundo. Eu falei pro Vinícius, pro meu noivo, falei, eu quero viajar, né? Porque ele era meu noivo. Eu quero viajar pra fora, meu sonho é conhecer Paris, meu sonho é conhecer Espanha, meu sonho é conhecer Veneza, por conta do meu avô. E meu sonho é conhecer Roma. Ele falou, mas você é louca, como é que você vai? Falei, eu vou, eu tenho passaporte. Fui lá, arrumei toda a passagem, contratei tudo sozinha. E aí eu falei pro Vinícius, vamos ou não vamos? E ele falou, vamos então, né? Não vou deixar você é louca sozinha, então vamos juntos. E aí a gente foi pra fora do país. E aí fizemos um mochilão de 30 dias, não sabia Legal. falar nada, inglês, nada que você pensar. E na verdade o povo fala que sabe falar espanhol, mas é portunhol, né? É mais misturado português com o espanhol. Mas enfim, quando eu fui para aquele lugar, de novo, eu quis me colocar a um desafio. Então, Thaís, Araçatuba, cidade pequena, de 200 mil habitantes, o que ela quer fazer lá fora, no exterior? E aí, quando eu vim para São Paulo, num treinamento do banco, isso expandiu a minha mente, porque eu não conhecia São Paulo. Eu falei, nossa, olha essa Paulista, olha esse lugar, né? Como respira dinheiro, respira, né, empresas, enfim. Negócios é diferente. Negócios, é diferente. E aí eu falei, bom, eu posso mais. E aí, quando eu fui para Europa, a gente passou um desafio lá, nós ficamos 30 dias, fizemos um mochilão com 1.000 euros só, eu e ele. Então, a gente foi contando o dinheiro do dia, foi uma loucura. Mas foi muito legal. Me trouxe uma experiência rica demais. E aí, quando eu voltei, foi aonde eu olhei para o desafio. Eu falei, bom, eu estou no banco, não estou conseguindo aqui crescer, vou atrás de outro trabalho. E foi onde eu comecei a entregar currículo. E aí, eu comecei a entregar currículo. Naquele momento, eu vi uma vaga que estava aparecendo Campinas. E aí, eu me candidatei na vaga e combinei com o meu cunhado para eu poder ir para casa dele, para eu conseguir fazer a entrevista e tudo mais. E aí, fui no Santander, saí do banco, pedi licença e fui para a entrevista. Cheguei lá na entrevista, participei da entrevista e consegui a vaga do Itaú, como GR. Só que eu vou dar um passo atrás. O passo atrás foi do desafio quando o Vinícius foi mandado embora do trabalho. E eu estava totalmente aqui, com a corda no pescoço. Então, eu estava com as contas totalmente descontroladas, porque eu não sabia gerir direito as minhas finanças.
Então, eu estava aprendendo como gerenciar isso. E também, a gente estava com casa, apartamento, tudo pagando. E aí eu falei, como que o Vinícius foi mandado embora? Eu vou para Campinas, não tenho como bancar isso, a nossa vida. Então, ir para Campinas, fazer a entrevista, foi algo muito frustrante para mim, porque o meu marido tinha sido mandado embora. E eu estava muito preocupada com a nossa situação. Sim. Então, estava a frustração de algo para algo que poderia mudar o jogo. E aí eu olhei para aquilo e falei, vou fazer de tudo para acontecer, porque se eu conseguir a entrevista, eu vou ser promovida e vai resolver todos os meus problemas. Promovida de Sim. ser contratada como GR. Sim. E aí eu fiz a entrevista, consegui o cargo e nós viemos para cá. E durante esse período foi muito desafiador, porque a gente morou num apartamento de 45 metros quadrados, passando ali situações complicadas, com as contas ali toda atropelada, e o Vini procurando trabalho, então tava uma loucura. Então, para mim, foi um ponto bem ali frustrante, porque eu queria ser esposa, eu queria ser, né, amiga, eu queria ser a melhor GR do banco. E aí, o que aconteceu? Os meus resultados no banco começaram a despencar, eu não estava conseguindo entregar, eu estava tendo quase um burnout, parei no hospital achando que eu estava infartando, e na verdade era um síndrome do pânico, misturado com ansiedade e tudo mais. Então, eram várias frustrações misturadas. Eu não era boa no banco, eu não era boa em casa, a gente brigava muito, a minha família, a minha avó dependendo de mim. Então, muitas coisas estavam em cima da mesa. E aí, olha que eu olhei para tudo isso, eu falei, não vou dar conta. Não vou dar conta. Não vou. E aí, a gente volta na parte da fé. De acreditar naquilo que você pode, naquilo que você é capaz. E Deus põe o chão. Deus põe o chão. Então, foi muito assim, bem doloroso para mim. Porque eu não estava bem no meu banco. Não estava bem em casa e estava tendo uma ansiedade. Uma crise de ansiedade. E aí, quando eu olhei para tudo isso, olhei para o espelho, eu estava com uma olheira horrível. Minhas unhas estavam todas quebradas, eu estava vomitando quase todos os dias, passando mal, me sentindo mal, não querendo mais o banco, querendo pedir as contas. E eu não podia fazer nada daquilo. Porque todos dependiam de mim. Todos. E aí eu olhei para o espelho e falei, cadê a Thaís? Aonde que está a Thaís aqui? A Thaís está vivendo um personagem ou ela está vivendo ela mesma? E a hora que eu olhei para isso, eu falei, eu preciso mudar esse meu cenário. E não adianta eu chorar, não adianta eu me lamentar, não adianta eu ficar assistindo várias séries de Netflix, imaginando que eu poderia estar ali e não estou ali. Culpar pessoas pelo meu resultado, meu chefe, babá. Ai, o banco é ruim, ai, isso e aquilo. E aí eu falei, eu vou fazer diferente. E foi aonde eu comecei a buscar a jornada do desenvolvimento, da inteligência emocional, que foi onde eu fui ali aprender muito sobre isso. Estou aprendendo, sou ainda uma aprendiz, né, nesse assunto, mas foi onde eu ganhei força através de Deus e também dos estudos, do conhecimento. Então eu falo que conhecimento ninguém tira de você. Ninguém tira de você. Ah, mas tem muita gente que fala, você está fazendo mais uma pós, mais uma... Linda. Você vai ver estudando? Você vai viver estudando? Então, assim, o estudo ninguém tira de você. Ele só te edifica cada vez mais a pessoa que você é. Primeiro é a pessoa, depois é o profissional. Então, você aprende aqui, mas você cresce aqui. Então, foi aonde eu olhei para isso. Eu tinha estagnado na minha vida. E aí, eu olhei para o meu resultado e falei, e agora eu vou mudar isso. E eu vou mudar. E o que eu fiz, Amanda? Eu peguei uma carta no meu banheiro. Eu tenho essa carta até hoje. Sério? Eu tenho uma carta e a carta está escrita que eu nunca mais na minha vida, eu ia viver aquele momento. Nunca mais. Nunca mais. E aí eu assinei com o meu nome, que é a responsabilidade de ser quem eu nasci para ser. E depois daquele momento eu falei, eu vou mudar. Eu vou fazer diferente. Mas o mudar é olhar para mim, olhar para si e fazer diferente. Olhar os seus pontos fortes. Todo mundo fala sobre isso, né? Pontos fortes. Mas é o que você tem de melhor para agregar ao outro? O que as pessoas falam de você?
E aí eu falei, bom, essa pessoa fala que eu sou isso, essa pessoa fala que eu sou comunicativa, essa pessoa fala que eu sou uma pessoa determinada. Por que que eu não sou? Por que que eu não acredito que eu sou? Então eu assinei a carta e falei, a partir desse momento, eu não me permito mais me viver daquele jeito, estar daquele jeito. E assinei e pus a data. Eu me arrepiei aqui. E aí, depois daquele momento, eu só cresci na minha carreira profissional. Caralho. A minha vida mudou, assim, completamente. O Vinícius conseguiu um trabalho porque eu percebi que eu estava estragando meu casamento, eu estava estragando a minha vida também. Então, eu precisava mudar esse cenário. Então, tudo foi mudando, tudo foi agregando. Olha onde eu estou aqui agora, hoje, com você. Aqui, né? Eu me banco. Quando você coloca energia, isso expande, né? Quando você coloca energia no trabalho, no estudo, isso expande. Quando você coloca energia no problema, isso expande também. Isso expande também. Então, eu vejo que tem muita gente que coloca energia no lugar errado. Muita energia no lugar errado. Então, assim, cara, para o que você está fazendo e olha o que você realmente está realizando. Eu vi uma vez um post que você postou um tempo atrás, acho que já faz um bom tempo, que você falou sobre canalizar a energia. Você falou que as pessoas, elas ficam ali guardando aquilo dentro delas e tá trazendo aquela energia muito forte para aquilo. Canaliza aquilo, foca no que é importante. As pessoas ficam procurando problemas. Sim. Então, é importante olhar para isso, para esse seu que você tem. Qual é o problema que você, de fato, vai resolver? E é esse problema que você vai fazer acontecer. Então, eu fiz isso e assumi um compromisso de fazer acontecer. Tem uma frase que eu gosto bastante também, que é assim, você sofre porque gostariam que as coisas fossem diferentes, mas as coisas são como são. É óbvio que eu até falo, né? A emoção, ela surge de maneira involuntária e irracional. É que eu não tô falando pra você não ficar triste. Você vai ficar triste. Você é humano, você não é essa estátua aqui. Não, você vai ficar triste. O ponto é, até onde vale a pena você só viver triste? E aí tem um outro aspecto que é, muitas vezes a gente gosta de sofrer. Calma, frase polêmica, né? As pessoas gostam de ser vítimas. Exatamente. E vítima não vence. Vítima não vence. Porque é confortável. Quando você tá sofrendo, quando você tá chorando, você tem pessoas ao seu redor. Você tem pessoas ali te dando a mão e te mimando e te cuidando. Agora, colocar os problemas ali nas costas e assumir a responsabilidade de levar no topo da montanha e continuar nessa caminhada é solitário. É solitário. É muito solitário. Moisés ficou todo o tempo solitário. Ele subiu na montanha para falar com Deus, para resolver os problemas das pessoas, da humanidade, da sociedade. Então ele foi sozinho subir aquela montanha para falar com Deus. E qual é a montanha que você está subindo? Ou você está só lá embaixo? Qual é a montanha? E detalhe, às vezes você tá lá embaixo vendo as pessoas subindo e pensando, caramba, por que fulano de tal tá subindo e eu não? Exato. Exatamente. E a frase que eu ouvi esses dias do Johnny, que veio aqui fazer um podcast, aquela frase eu peguei pra mim, eu falei, é a frase da minha vida. Então, quem se compara, para. Quem se admira, mira. Isso foi sensacional. Porque eu falei, cara, é isso. Você olha pra montanha e você paralisa, porque você se compara com o outro que tá subindo. E aí, essa comparação alimenta os seus vícios emocionais. Sim. E aí o vício emocional de que eu sou a vítima sofredora, de que minha vida é ruim, porque o meu casamento é isso, porque meu trabalho é isso, porque meu chefe é isso. E vai criando vários sentimentos ruins e você está alimentando isso. E esse alimento só está te derrubando. Sim. E aí quando você olha na sua volta, na verdade a pessoa que está querendo te derrubar é você mesmo. E eu era essa pessoa dessa. Ou seja, eu fiz um curso, Nath, de inteligência emocional, Nath, é eu. Nath, Natasha, Amanda, Natasha, tudo certo. Tá tudo bem, meu nome é Natasha também. Eu lembrei do Nath de Natasha. Meu, mas uma pequena pausa pra contar. A minha mãe escolheu o Amanda e meu pai o Natasha. Minha mãe não gostava do Natasha. Uma vez, meus amiguinhos bateu lá na porta de casa, me procurando. Eles estavam, Natasha. Aí minha mãe saiu e falou, não tem nenhuma Natasha aqui. Todo dia você tá aqui, não tem nenhuma Natasha. Aí eu assim, mãe, meu nome é Natasha. É verdade. Então é normal. Tô lembrando por causa do seu Instagram.
Normal, tá tudo certo. Bora pra cima. Sorry. Ai, é igual o Thaís Cristina, né? As pessoas às vezes me chamam de Cristina. É? Eu fico E você assim, gosta? Você não não. gosta? não. Mas tá bom, né? Os outros É fazer o quê? Meu nome? Não tem o que fazer. Bom, te amo. Porque o dela é Cristina também, né? Ah, é? Então, Ah, ela... Mas beleza. Pula essa parte. Mas assim, o que a gente tava falando sobre a questão do... Eu perdi até fio da meada agora. A gente tava falando sobre quando a gente se compara, a gente para. Isso. Quando a gente se compara, a gente para, E você né? fez um curso, né? de Isso, eu fiz um inteligência. curso de inteligência emocional, que foi um curso que ele pediu para você desenhar, o Paulo Vieira. Ele pediu para legal. você desenhar na máscara qual é o seu futuro que você enxerga. Aí eu falava assim, nossa, o que eu enxergo, né? E aí era muito voltado pela sua emoção naquele momento. E era uma emoção que eu estava vivendo uma frustração do meu trabalho. E aí eu falei, caraca, se eu continuar nessa pegada, aonde que eu vou parar? E aí a máscara, eu desenhei uma cruz bem no meio da máscara. E aquela máscara que você coloca. Sim. E aí, a hora que eu olhei para aquilo, eu falei, ou seja, se eu continuar alimentando o meu vício emocional, eu vou parar no caixão. E se eu parar no caixão, eu não tenho oportunidade de falar, opa, vou voltar aqui e resolver. Não. Ou seja, eu preciso resolver agora. E aí ele pediu para você colocar a máscara e andar pelo evento. E a hora que eu comecei a andar pelo evento, eu via outras pessoas também com cruz. Ou seja, eu comecei a perceber que todo mundo também tem problemas, todo mundo tem situações complicadas. E as pessoas não enxergam isso. Elas querem um resultado. Eu quero ser milionária. A gente estava brincando aqui. Eu quero ser promovida. Eu quero tal coisa. Mas e aí? Qual que é o esforço que você tem que fazer para chegar até lá? Você está disposto a enfrentar aquilo? Você realmente quer aquilo de verdade? Ou você está pondo uma máscara de alguém que quer aquilo? Entendeu? E aí você se sente naquele momento de, e agora? Eu corro ou eu volto para trás? E aí quando você põe a máscara e você vê as pessoas ali naquele momento, você fala, tem muita gente com problema emocional. Ela não tem a mentalidade para gerir a emoção dela para querer aquilo. Porque, na verdade, ela está se auto-sabotando, ela está ali, na verdade, alimentando aquele vício e continua. E aí eu falei, caraca, meu, eu tô com algo aqui que é a minha morte. E é forte. É. No dia, eu chorei muito naquele dia. Quebrei aquela máscara, depois a gente faz o negócio de quebrar a máscara. Mas eu falei, se eu quebrei, tá quebrado. Não é mais vivente, né, na minha vida. Não é mais vivente na minha vida. E naquele dia eu verbalizei que eu quero algo a mais. Que eu queria sair do banco, que eu queria construir uma carreira empresária, algo diferente. E aconteceu. E aí, quando aconteceu, eu falei, e agora? Meu Deus, eu pedi. Eu e pedi você me ouviu. e você me ouviu. Então, é agora. É a montanha. Então, a montanha está aqui na minha frente. Eu vou escalar essa montanha ou eu vou paralisar? E aí, se eu paralisar, eu vou morrer aqui, porque a água está do outro lado da montanha. Então, isso para mim é muito importante. Não se paralisar. Fazer algo diferente para você escalar a montanha e pegar sua água. E é engraçado como você comentou que você veio de uma família muito humilde, né? Eu também vim de uma família e de um lugar muito humilde. E as pessoas contam histórias pra gente o tempo inteiro. Desde quando a gente nasce, as pessoas contam histórias. E a gente reforça essas histórias, né? E muitas vezes a gente ouve de maneira direta ou indireta que a nossa história, ela é limitada, porque tal coisa é pra gente que tem dinheiro, tal coisa é pra gente que tem conhecimento ou tem alguém que conhece, que pode indicar. E se a gente acredita nessas histórias, a gente não tem alguém para segurar a nossa mão e falar, opa, vamos lá,
te contaram essa história, mas eu vou te contar outra. Me escuta, me ouve. Você pode nunca sair do lugar, né? Eu falo isso porque, assim, a gente até mencionou, né? Como o ambiente é importante. O ambiente é muito importante. Eu vim de um lugar muito humilde, de uma família muito humilde também, mas eu tinha minha mãe. A minha mãe, ela tava o tempo todo ali virando pra mim, falando, olha, você consegue... Eu lembro que, assim, eu chegava em casa e falava, nossa, eu sou péssima em matemática. A minha mãe virava pra mim bem séria, nunca passou a mão na minha cabeça, de, ai, não, calma, sei lá o quê. Ela me dava uma bronca. Ela falava, meu, você é boa no que você quiser. Se você quiser ser boa em matemática, você vai ser boa em matemática. E essa história de você é o que você quiser, você consegue o que você quiser, foi reforçando uma autoeficiência que eu vi pessoas ao meu redor, amigos da escola pública que eu estudava, ou amigos que tinham uma situação onde o pai era alcoólatra, onde não tinha recurso, bem distintas. Então, eu ouvi essa história e aquelas pessoas que andavam comigo ouviam histórias diferentes. Então, eu já estive em situações onde as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, cara, deixa eu ficar mais na sua casa, porque eu quero conversar mais com a sua mãe. Eu quero ouvir mais, né? Eu quero beber dessa água também. E até pensando no podcast, na carreira, é sobre isso. Às vezes você não tem pessoas que te incentivam do seu lado, né? Não sei se você está vendo a gente ou se você está nos ouvindo. Às vezes você não tem uma pessoa que pega na sua mão e fala que você é capaz. Às vezes você tem uma pessoa que te empurra na piscina sem saber se você sabe nadar. E não se importa se você sabe nadar ou não. Então o ambiente é muito importante, né? E você, pelo que eu entendi, foi muito cercado de pessoas importantes para você. Muito, muito. Mas também aprender a selecionar essas pessoas. Porque muitas vezes a gente acaba não querendo sair daquele grupinho, né? Porque a gente tá acomodado com isso. Mas assim, não é que você precisa largar seu amigo. Mas o que eu quero dizer é que você precisa selecionar quem você quer dividir os seus sonhos. Porque pode ter muitas pessoas que querem o mesmo sonho que você. E aí pode acontecer o conflito dele querer o seu sonho e te sabotar de não ter aquele sonho porque ele quer aquele sonho, ou ele pode te incentivar a conseguir aquilo. Então, e eu vejo que hoje, o que eu aprendi ao longo da minha carreira não se constrói amigos no trabalho. Se você está entrando no trabalho para querer construir amigos, está errado. Você pode construir depois. Eu tenho amigos que eu construí no trabalho. Mas eu estava alinhada que, se eu estou naquele meu trabalho, não é para fazer amigos. É para eu trabalhar ali, para eu conseguir algo na minha vida. E se o amigo vai acontecer, é uma consequência daquilo. Porque já aconteceu, Amanda, vou te contar uma situação que aconteceu comigo, que foi muito frustrante. Eu fui fazer um evento, e uma pessoa que estava do meu lado virou para mim e falou assim, mas você está preparada para falar desse assunto? Você tem conhecimento sobre isso? E, na verdade, era para eu substituir alguém que não ia vir. E a hora que eu olhei para essa pessoa, me deu 2 sentimentos. A raiva, igual daquele do filme. Divertidamente. Eu vou fazer até a raiva, te dá um soco. E o segundo meu querido, você não me conhece, me respeita. Olha, se eu não conseguiria, agora eu vou conseguir. Agora eu vou conseguir. E aí eu virei e falei, eu fiquei assim naquele momento. E aí, olha como é importante você estudar sobre inteligência emocional. O curso que você fez, sensacional. Acho que todo mundo tinha que fazer. Porque assim, e também procurar sobre isso, estudar sobre. Porque é através da emoção que você reage às coisas. Exatamente. E eu não tô nem 1/3 de ser uma pessoa equilibrada. Buda, né? Buda, não, jamais. Você me conhece, Amanda. Eu tô há 2 anos aqui na MBank, você já sabe já. Então, eu não sou uma pessoa totalmente. E acho que ninguém é. Não. Acho que a única pessoa nesse mundo que era Jesus. Sim. O resto, pobres mortais. Então, olhando pra isso, essa pessoa falou isso pra mim, eu podia ter sido reativa. Quem que é você? Mas não. Na hora eu virei pra ele e falei assim, por que você acha isso? E aí eu fiz uma pergunta para essa pessoa. Ou seja, não responda para quem não merece ouvir a sua resposta.
É igual aquela parábola, né? Você tá dando pérola aos porcos. Aham. E parece que você tá se justificando. Não, eu consigo, né? É exatamente isso que essa pessoa espera de você. Exato. Então você tá dando pérola aos porcos pra ela. Pra que você tá justificando? Você não é capaz? E aí eu fiz a pergunta, mas por quê? E aí a pessoa travou. Ela travou. Travou, não soube responder. Quebrou porque eu acho o que padrão, ela... né? Exato, eu acho que ela achou que ela estaria preparada, né? Ah, agora ela vai metralhar. E ela travou. Travou, bug na tela. E a pessoa, não, Thaís, não, realmente, eu acho que você está preparada. Ou seja, as pessoas não estão preparadas para isso, entende? E aí eu poderia ter reagido dessa maneira. E poderia ter criado um paradigma com isso, né? Sim. Olha, fui humilhada, babá. E tem as pessoas que, né, já falam, é feminista, babá. Oh, desculpa, galera. É uma militância, Mas né? sempre existe um... Sempre existe um burburinho. E eu simplesmente, larguei mão disso aí, fui lá, fiz a palestra que eu tinha que fazer, falei o que eu tinha que falar. Foi muito bom ali, foi muito ótimo eu ter me colocado, ter trazido isso. E aí, no final, depois eu fiquei assim, caraca, tô evoluindo? Que legal! Se fosse a Thaís dos 18 anos, eu vou brigar! Ah, você acha? Exatamente! Então, olha como é importante você ver essas situações que isso, de uma certa forma, pode te frustrar porque mexe com você. Sim. Né? Com a sua habilidade, com a sua índole. Você fala, esse cara tá me peitando, né? E, na verdade, é mais sobre ele do que sobre mim. Então, é você entender aquilo e saber trazer uma pergunta. Se você não, né, não tá feliz ali com a resposta, aí não dê pérola aos porcos. Mostre ali o que você tem de diferente. E aí eu fiz isso e deu certo. Então, é olhar a frustração como uma oportunidade. Legal. Você pode olhar aquilo e falar, não, aquilo não é pra mim. E próximo. Ou encarar de forma ali, né? Se for alguém que está desrespeitando a sua ética, a sua moral, aí você pode trazer de uma forma diferente. Você falou sobre, né? Tem alguém aqui lutando pela mesma coisa que você. Existem duas possibilidades. Ou essa pessoa vai te puxar para trás e vai te sabotar, ou ela vai torcer com você. E aqui tem até um ponto. Essa pessoa que vai te sabotar é específico. Ela muitas vezes te sabota porque ela não quer fazer o mesmo esforço que você faz. Então, ela vê que você está se esforçando, ela não tem essa vontade de se esforçar tanto quanto você. E aí, por isso, é mais fácil para ela te puxar para trás do que correr. Do que te alcançar, né? Exatamente. Sendo que pode existir até um trabalho colaborativo. Cara, eu te ajudo nisso, eu vi tal coisa, eu te ajudo com tal coisa, vamos estudar junto, vamos pensar junto, olha, eu vi esse curso, vamos... Cara, infelizmente o ambiente corporativo não é tão colaborativo assim, né? Não é. As pessoas, elas se iludem com isso, né? Então, não leve para o pessoal, né? Não vá para o trabalho achando que você é amiguinho das pessoas. Então, assim, ter um bom relacionamento é o ideal. Você tem que ter, obviamente. Mas não ache que aquela pessoa te falou tal coisa que está ali te abalando, né? Então, tem um emocional muito claro com isso. É diferente de amiguismo, né? Exato. E até voltando para sua carreira, você teve bastante tempo como líder, né? Sim. E eu queria entender como foi isso, como foi a sua liderança, quanto tempo você passou como líder mesmo? Boa. Quando eu entrei no Itaú, como do GR, eu tinha 24 anos, quando eu era gerente. E aí eu fiquei mais ou menos até os 24, 25, 26, 27, 27. 27 anos eu fui promovida para o cargo de líbero, que lá no Itaú era um cargo de supervisão, que de uma certa forma era uma liderança indiretamente. Então, obviamente, eu não tinha ali a gestão da equipe, mas eu estava ali com a turma, então eu ensinava. Então, ali trouxe muito essa questão de ser professora ali, de ensinar a turma, desenvolver eles. E, na verdade, eu não estou ensinando ninguém, eu estou aprendendo mais. Então, quando você ensina alguém, você está aprendendo mais, né? Então, você está se ali se ensinando. E aí, eu comecei a desenvolver essas pessoas e também ficava muito de backup da minha líder, então, férias e tudo mais. Então, de uma certa forma, eu ali comecei a minha liderança. Mas liderança eu digo com pessoas, porque antes disso eu já era uma líder. Então, assim, líder ali na minha empresa, na minha agência, que eu falava que a minha caixinha era a minha empresa, né? A minha agência ali, minha carteira de clientes. E aí eu também geria junto com a equipe, ajudava ali o meu líder. Então, eu até falo que antes da pessoa ser líder,
ter o cargo escrito liderança, ela precisa já exercer o cargo de liderança. E o cargo de liderança, não ser só líder das pessoas, mas ser líder de você mesmo. O que as pessoas confundem muito é que eu preciso assumir o cargo para ser algo. Na Muito verdade, comum, você né? precisa já ser algo. Você precisa ser para ser. Exato. Então, eu preciso já ser o cargo de líder e líder da sua carreira primeiro. Então, determinar mesmo o que você realmente ali quer fazer e focar nisso, se desenvolver nisso, aprender e ser o líder da sua carreira. E depois, trazer a liderança no seu ambiente, então, com a equipe, ali junto com o líder. Então, trazer ali os seus insights, o que você pode agregar de diferente. Então, assim, as pessoas, elas não percebem, mas elas têm o poder de mobilização. E o líder é mobilizar pessoas, é ter essa mobilização. Além de servir, claro, porque o líder tem que servir, mas ele também tem que puxar o time junto, que é o que você trouxe, alguém puxando as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas estão estagnadas aonde elas estão. E o líder, ele consegue ver de fora oportunidades que você não enxerga. Ele olha a sua habilidade e fala, você é boa. Ele vê o todo, né? Ele vê o todo. E você tá tão aqui fechado que você não consegue perceber que você é capaz. Então, naquela época, quando eu era ali GR, já exercia ali o cargo de liderança, e quando eu virei líbero, eu percebi que a liderança era mais eu servir as pessoas, estar ao lado delas, ajudar no que era necessário e estar muito além do que só o trabalho. Então, a liderança é você ter uma liderança como uma parceria, estar próximo da pessoa. E a minha liderança começou assim, ser parceira das pessoas, saber da vida delas. Então, quando eu virei gerente geral com 29 anos, eu percebi que eu tinha 2 desafios. O primeiro, a minha idade, porque as pessoas têm preconceitos. Então, eles já te rotulam pela carinha que você tem Sim. e pela idade que você tem. Sim. E segundo, por ser nova no cargo. Então, eu era ali... Tempo de casa, né? De casa, exatamente. Então, eu tinha praticamente ali 6 anos olhando, né? 4 de gerente e mais 2 de líbero. Então, eu tinha pouco tempo de casa. Tinha gente lá que tinha 15 anos de banco e ainda não era GG, que é o gerente geral, o cargo, né? Só que, de novo, eu não sou todo mundo, não vou esperar 15 anos pra virar gerente geral, tá louco? E aí, eu tinha a meta também, que era os 30, ser gerente geral antes dos 30. Ah, que legal. Então, também você já era- tinha estabelecido isso Já pra tinha você. estabelecido isso Que pra mim. legal, que legal. Então, também era uma de umas metas minhas. E aí, tava chegando próximo, eu preciso virar gerente geral logo. Claro que isso foi agregando, né, muitos valores. Mas a liderança foi algo muito desafiador para mim. E por que foi desafiador? Porque as pessoas acreditam que ser líder é muito fácil. Só que senta na cadeira de um líder. E eu vejo isso, a gente pode olhar para a nossa política. Todo mundo fala, o Bolsonaro podia ter feito isso, o Lula pode ter feito aquilo, fulano de tal, todo mundo fala. O difícil é... O difícil é executar, senta na cadeira e tenta executar. E o tentar já traz que vai ser frustrante. Sim. Então, as pessoas, elas criam ali o estereótipo que ser líder é fácil. É o cargo dos sonhos. Veja, ser líder não é fácil. E que bom que não é fácil, porque é para poucos. Sim. É para quem realmente tem habilidade para isso. Então, quando eu virei líder, eu tinha esse desafio, então, da minha idade e tinha o desafio do tempo da casa. Então, as pessoas já me confrontavam. Igual criança, que de uma certa forma, ele confronta Sim. o pai. Vamos ver se você é bom mesmo. Vamos ver se você cuida de mim. Então, acaba se tornando isso. Os liderados vão te testar. E aí, um ponto importante, o líder, ele precisa ser humilde e reconhecer de que ele não sabe de tudo, mas que ele vai te dar a informação correta. Então, ele pode não saber de tudo, mas ele vai te trazer a segurança. Amanda, eu vou ver isso pra você e te trago a informação Eu correta. vou me esforçar pra encontrar essa solução. Eu vou me esforçar para encontrar essa solução, ou vamos encontrar juntos. Então, eu tinha muito uma liderança de trazer para as pessoas ali, vamos sentar juntos para fazer tal coisa? Legal.
Tem um desafio aqui. O que vocês acham desse desafio? Eu já tinha a resposta. Mas eu queria ver dos liderados se eles sabiam a resposta. E aqui o líder, ele testa as pessoas também, para saber quem serão os próximos líderes da sua equipe. Quem serão aquelas pessoas que ele pode puxar e falar, me ajuda aqui nesse determinado assunto, que ele pode confiar, porque a liderança, além dela servir, ela é solitária. A liderança, ela é solitária, porque não adianta você acreditar que você vai agradar todo mundo, porque você não vai. E nem deve querer agradar todo mundo, né? E nem deve querer agradar todo mundo. Porque aquele líder que quer agradar a todo mundo, ele não agrada ninguém e ele perde a sua autoridade. Sim. Ele perde a sua referência. Ele se torna chacota das pessoas. Então, ele não consegue mobilizar. Agora, o líder que, além de servir, ele também sabe se posicionar e direcionar, isso faz a diferença. Então, quando eu comecei no banco como cargo de liderança, eu apanhei muito. Muito. E eu falo para todo mundo. Porque não existe o líder que já nasceu perfeito. Todos vão errar. Todos vão. E é o erro que te faz aprender. Mas como você vai ressignificar isso? Eu errei, aprendi. Quais são, então, os aprendizados aqui para eu não colocar novamente? E aí eu percebi que na liderança, você precisa ter pessoas do seu lado que são líderes também. Porque, de novo, o líder não faz sozinho. Uma andorinha não faz verão. Então, como você vai querer fazer aquilo? Então, como que você vai criar ali? É a questão do ambiente também. É questão do ambiente também. E ali o desafio também tem a reflexão da cultura. Então, o quanto o líder está conectado com a cultura daquele ambiente. Então, eu vejo aqui na UBBanco, por exemplo, uma cultura de que todos ali são líderes. De todos ali terem a frente, de se posicionar, de puxar um ao outro. Todo mundo tem autonomia. Todo mundo tem autonomia. Mas por quê? Porque o Fábio traz isso para vocês. E essa liderança puxa. Agora, existem empresas que não têm essa liderança. Sim. A liderança é antiga, hierárquica. O líder pode, né? Como que é aquela frase? O líder manda, obedece Obedece quem pode. pode. Eu tenho problema com esse negócio de frase. Manda quem pode, obedece quem tem Quem tem juízo. juízo. Boa! Esse ditado aí. É muito vertical, né? É muito. Eu vou falar com o chefe. Nossa, tem que reservar um horário. Sim. Então, não é aquela coisa de parceria. Sim. Então, eu tive uma liderança que eu queria provocar os meus liderados. De trazer para eles ali a solução de problemas. A meta tá ali. O que a gente pode fazer para pegar essa meta? Para alcançar aquilo? O banco não vai mudar a sua meta. O banco não vai mudar a regra do produto. Não adianta chorar. E aí, o que a gente pode fazer diferente para conseguir aquilo? As coisas são como são, você sofre porque você gostaria que fosse diferente. Ponto. Você está gastando energia para sofrer com aquilo, você está gastando energia Para reclamar. para reclamar daquilo. Exatamente. Então, vamos lá, canaliza certo aqui. Vamos canalizar para a solução ao Vamos invés do canalizar para a problema. solução, lindo? Então, é isso que eu trazia muito na liderança. Turma, vamos pensar aqui em como a gente consegue bater essa meta. Como que a gente consegue alcançar esse resultado? O que a gente pode fazer diferente? Então, eu sempre também mostrando através do exemplo. Então, em cursos, então eu estou sempre estudando, eu estou sempre em palestras aprendendo. Então, além de ensinar, estou aprendendo também, buscando conhecimento, lendo. Agregava para eles com presentes de livros e tudo mais, para que as pessoas possam ali ler. E, claro, à vontade, quer ler, lê, não quer, não leia. Mas o incentivo é importante. Só que a liderança precisa mostrar o exemplo. Então, não adianta eu falar para todo mundo, vamos todo mundo para academia? E aí eu tô na minha casa, tô comendo pipoca todos os dias e não tô nem aí com nada, entendeu? Então, como que eu posso exigir algo se eu não faço algo? Então, você também tem que ser o exemplo. A liderança precisa ser o exemplo para trazer a influência para os demais. Então, eu acho que isso é o mais importante no cargo de liderança. Tem outra frase, eu sou cheia das frases, né? A velhinha, cheia das frases. Tem uma frase que é assim, o exemplo... como que é? Ih, esqueci.
Aí coloca assim, preto e branco. É assim. Um líder não se lidera. O exemplo não é um bom. Calma, eu vou lembrar. Ok, Eu Google. vou lembrar. Google, qual é a frase da liderança? É assim, o exemplo não é uma boa liderança, é o único. Não é uma boa maneira de liderar. Aê! É assim, o exemplo não é uma boa maneira de liderar, é a única. Uma salva de palmas. Gente, é maravilhoso. Maravilhoso esse podcast. Você sai esquecendo as frases e tudo mais. Eu vou falar pros meninos nem cortarem isso. Eu vou falar, cara, deixa exatamente do jeito que dá pra o pessoal entender como funciona. Mas, cara, isso é muito legal. É uma coisa que a gente coloca em prática aqui dentro, né? Aqui a gente lidera exatamente pelo exemplo. Então, todo mundo estuda, todo mundo fica até tarde, todo mundo compra o projeto. Não é aquele negócio de, olha, eu falo, você faz o que eu falei e o que vier de mim, tanto faz. Não. Todo mundo aqui é muito comprado com o projeto. E a gente sempre tenta trazer mais pessoas, agregar mais gente para isso, para fazer funcionar. A própria Imbiscu é assim, né? A Imbiscu, ela nasceu dessa colaboração. Você, inclusive, tá no projeto. Já aproveita e conta, mas sem dar muito spoiler do próximo episódio, sobre a sua participação no nosso projeto. Nossa, na verdade, é a participação da minha vida, é meu ápice, assim. Tô muito feliz, de verdade, pela confiança, você, Amanda, o Fábio, todo mundo aqui que acredita, né, confia no meu trabalho. Mas o Embiscu, as 2 graduações ali, pós-graduações, né, voltado para a liderança, voltado para o coaching, né, para o business ali, o quanto você tem que utilizar essas ferramentas para poder puxar a liderança. E na minha liderança foi onde eu fui buscar essas ferramentas. Legal. Porque acontece que a liderança, não só a liderança, mas toda a área da vida, você precisa ter um mentor. Sim. Então, eu tenho mentores, né, que vão ali me trazendo insights, referências para que eu possa crescer. Desde quando eu era pequena ali, já pensando em alguém para me ajudar como referência. Então, o mentor vai passar por fases. E aí, o coaching foi um mentor que me trouxe a ferramenta. Thaís, já pensou você utilizar essas ferramentas para a sua liderança? Nossa, que legal. Porque eu ficava pensando assim, cara, como que eu posso... Eu saía do banco e eu ficava assim, cara, como que eu posso trazer para a equipe o sentimento da responsabilidade? Como que eu posso trazer para a equipe o sentimento da união? Como que eu posso trazer para a equipe o sentimento da alta performance? E aí eu comecei a ligar os pontos. Falei, cara, para eu poder trazer isso aqui, eu preciso trazer ferramentas. Só que antes de eu trazer essas ferramentas para eles, eu vou usar para mim. Então, eu comecei a utilizar ferramentas de coach, que são ferramentas que ajudam a ter clareza de onde você está. Legal. Então, tem várias, e no Embiscu a gente ensina muito sobre isso, eu trago muito essas ferramentas, porque hoje fala-se muito, mas ninguém mostra como fazer aquilo. Então, o nosso curso foi voltado justamente para isso, aprender a ferramenta certa para o momento certo. Legal. Então, toda a minha carreira, o que eu preciso fazer para poder corrigir a minha rota para alcançar o meu resultado? Vou usar essa ferramenta SMART, que eu consigo criar metas aqui, mensuráveis, metas tangíveis para eu alcançar. Então, a Embiscu trazendo aqui uma pincelada, né? São ferramentas para ajudar no seu desenvolvimento pessoal, profissional, na liderança principalmente, que foi o que me ajudou na minha vida e vem me ajudando até hoje. Tudo que eu vou decidir para fazer, qualquer ação que eu vou fazer, eu uso a ferramenta para me trazer clareza. Porque senão você fica igual a corrida dos ratos. Sim. Não sai do lugar. Qualquer caminho completamente serve. perdido. Já ouviu essa frase? Qualquer Sim. caminho serve. Qualquer caminho serve, você vai parar naquele caminho lá e você vai se lamentar depois. Então, não, caminho certo, estruturado. Vou chegar ali, é ali que eu vou fazer, os passos são esses, essas são as ações. Legal. Todo convidado entrega algo para quem está assistindo, para quem está ouvindo. O que você vai entregar pro pessoal? Vou entregar um livro Legal. que chama O Poder da Autorresponsabilidade. O poder da autorresponsabilidade. Esse livro... Cara, sobre tudo que a gente falou aqui hoje. Exato. Que sensacional, tá? Esse livro é do Paulo Vieira, que é um Legal. coach renomado e é uma das pessoas que são minhas referências ali Legal. na minha vida profissional. E esse livro foi o livro, Amanda, que me trouxe
o insight de fazer a carta. Na Ah, época que que eu legal, estava sério? frustrada no trabalho. Que legal. Porque lembra que eu te falei do mentor? Então, uma pessoa que trabalhava no banco, que era uma mentora, me deu esse livro de presente. E aí eu li esse livro, ele é bem pequenininho, mas ele traz insights riquíssimos de como criar autorresponsabilidade. Porque nós, aqui, criamos vítimas o tempo todo. Sim. Toda hora você é vítima, toda hora você se lamenta, toda hora você arruma uma desculpa. E, na verdade, é porque você não está se responsabilizando de algo. Então, tudo você precisa se responsabilizar. Não tenho um corpo bonito, porque você não quer ter um corpo bonito. Sim, exatamente. Não sou tão inteligente, porque você não está estudando. Não tenho a carreira do sucesso, porque você não está fazendo as coisas. Ah, mas minha família é muito simples. Quantos cursos existem gratuitos por aí? A MB School estava com 3 cursos, ainda está? Sim. A gente, não, ainda não estamos, mas sempre fiquem de olho, porque a gente sempre faz alguma coisa bacana. Então, isso agrega no currículo. Aprende, se desenvolve, cria credibilidade, que você está no Sim. caminho certo, estudando. O próprio Na Carreira fala muito sobre isso. A gente traz muitos insights, traz muitas coisas aqui e é de graça. E é de graça. Então, hoje a gente está na tecnologia que você Sim. tem informação o tempo todo. Abre o chat GPT lá e aprende. Quero aprender sobre inteligência emocional. Então, é lógico que você não vai aprender no curso como aqui, mas ele vai te dar um briefing ali, como você pode ter. Então, esse livro, O Poder da Autorresponsabilidade, mudou a minha vida, de verdade, assim, em todos os aspectos de assumir o papel da responsabilidade. Nós temos papéis. E esses papéis que a gente precisa exercer. Então, eu quero dar esse livro para você mudar a sua vida como eu mudei também. E vai ser por sorteio? Vai ser por sorteio, tem que entrar lá na minha página do Instagram e escrever a palavra poder, porque só quem tem poder consegue fazer acontecer. Legal, então a gente já deixa uma foto lá com a palavra embaixo e a galera vai comentando. Quando que vamos fazer uma live para Vamos! Legal. Quando que a gente vai fazer esse sorteio? Hoje é esse podcast vai pro ar amanhã, eu acho que hoje é dia 29. Dia 29. Esse podcast vai pro ar dia 30. Quando que você vai fazer o sorteio? Uma semana, você acha? Pode ser. Pra galera comentar? Pode ser. Dia 10 de Dia agosto. 10. Perfeito. Dia 10 de agosto. Melhor ainda, dia 5 de agosto, que é uma segunda-feira. Legal. É o dia universal da responsabilidade. Porque todo mundo vai pra academia. Eu fui na academia hoje, tava bombando a academia. Cheguei na sexta-feira, eu e o Vinícius lá, pegando peso. Só vocês Só dois. nós dois e a tia lá do lado ali. A senhorinha que todo dia tava lá. Então, é isso. Dia 5 de agosto faremos o sorteio ao vivo, eu e você, Amanda. Porque Beleza. você é minha convidada especial também. E é um prazer estar aqui, porque eu sei que ter responsabilidade é assumir os seus riscos. Assumir o papel da escalada da montanha. É isso aí. Pra poder apreciar a vista. Apreciar a vista e tomar a sua água ali com sucesso. E essa sensação de que você fez isso, você Exato. escalou. Você escalou. E agora, pro final do podcast, fala uma frase que você gostaria que todo mundo, chegasse essa frase no mundo inteiro. Uma única frase. Uma única frase? Uma única frase. Ai, meu Deus! Vamos lá. A frase, pra mim, que é onde eu trago em toda a minha vida, assim, é através da dificuldade que desperta a genialidade. Sensacional. É a tradução de antifragilidade. Exato. Tá. Muito obrigada por você estar aqui. que Eu adorei o Obrigada. nosso episódio. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Agradeço demais você ter aceitado o convite, tanto do M-School quanto do Na Carreira. Eu tô muito feliz de estar com você aqui e não é o único episódio com a Tá. A gente vai falar sobre ferramentas de Sim. coach. Eu quero trazer ainda mais sobre sua carreira, falando sobre essas ferramentas, falando sobre liderança, porque eu tenho certeza que o pessoal tem muita coisa para aprender. E eu tenho muita coisa para aprender com você. Muito E obrigada. eu também tenho muito para aprender com você e com todos aqui. Eu que agradeço mais uma vez. E fica o convite, né, Amanda? Quando que a gente vai saber da Amanda Natasha? Quando? Não sei, quando? As pessoas querem te ouvir, Amanda. É verdade, né? Não sei.
Eu Um dia eu vou gostaria de fazer. te entrevistar, Amanda. Mesmo? De verdade. Vamos fazer então alguma coisa, um episódio assim? Vamos. Vamos sim. Na carreira com a Amanda Natasha! Maravilhoso. Não, vamos sim, vamos. Bora, bora. É tão diferente, né, quando a gente troca ali, mas não, vamos sim. Muito Fechou. obrigada mais Eu que uma vez. agradeço. E obrigada, pessoal. Um beijão e até mais. Tamo junto.